Você já percebeu que, muitas vezes, o treino em si não é o maior problema da corrida? O treino começa quando você calça o tênis, mas a dificuldade real começa muito antes disso. Antes de aquecer, antes de pensar em ritmo, antes de olhar o relógio, o corredor já enfrentou uma série de obstáculos invisíveis. Hoje eu quero falar justamente sobre isso, as dificuldades do dia a dia que atrapalham o treino, mesmo quando a vontade de correr existe. Eu sou Cláudio Bertolino, treinador e atleta, trazendo informação diretamente do campo de batalha, da prática real do corredor amador. Se você já sentiu que treinar corrida exige muito mais do que disposição física, fica comigo até o final, porque esse vídeo é sobre você. Quando a gente fala em dificuldade para treinar, normalmente o pensamento vai direto para a falta de disciplina, preguiça e desorganização. Mas isso é uma leitura superficial. Na prática, quase sempre os maiores obstáculos do corredor são logísticos, contextuais e mentais, e aparecem antes do treino começar. Vamos a alguns exemplos bem comuns: distância entre casa e local de treino, pouco tempo real disponível, horários ruins por conta de trabalho, família e compromissos, falta de percurso adequado, insegurança em determinados locais, repetição excessiva de trajetos, dificuldade para encaixar treinos longos, treinar sempre sozinho. Nada disso aparece na planilha, nada disso o relógio mede, mas tudo isso pesa, e muito. Quando eu morava em cidade grande, sofria na pele e via isso o tempo todo. Corredores que precisavam pegar o carro para chegar ao parque, enfrentavam trânsito antes e depois do treino, tinham janelas de horários muito curtas e às vezes desistiam, não por falta de vontade, mas por exaustão logística. Por isso tudo, e desde então, sempre que alguém me aponta esse tipo de barreira para desanimar, para tentar reverter, eu conto uma história real. Por um médio período de tempo, treinei diariamente no Parque do Ibirapuera, em São Paulo, e não era raro ver a seguinte cena: um corredor chegando do treino, abrindo o porta-malas do carro, se secando e colocando ali mesmo a sua roupa de trabalho, inclusive a gravata, para ir direto para o escritório. É muito diferente de quem desce do prédio, cruza a rua e já está num percurso extenso, seguro e bonito, não é mesmo? Essas duas realidades não são comparáveis e tentar tratá-las como iguais gera frustração, mas o problema não é o corredor. O problema é tentar encaixar um treino ideal numa vida real. Pouca gente realmente não tem tempo, mas muita gente não tem tempo ideal, o tempo contínuo, previsível e tranquilo, porque treinar corrida exige deslocamento, preparação, execução, retorno e recuperação. Às vezes a pessoa até tem uma hora disponível, mas esse tempo vem espremido entre compromissos, com a cabeça cheia, com pressa para voltar. Isso desgasta mentalmente. E aqui entra um ponto importante: treino não é só físico, é também cognitivo. Correr cansado mentalmente também pesa. Treinar sozinho não é um problema em si. Eu mesmo treino sempre sozinho, mas sabemos que no dia a dia a solidão pode pesar quando o dia já foi difícil, o clima está ruim, o treino é longo, a motivação está baixa. Ter companhia não é só sobre conversa, é sobre compartilhar o esforço, dividir o peso mental. Por isso, muitos corredores treinam melhor em grupo, sustentam melhor a constância, sofrem menos abandono, e não reconhecer isso é ignorar um fator humano essencial. Pouco se fala sobre isso, mas faz muita diferença, porque de verdade, correr sempre no mesmo lugar cansa mentalmente, reduz estímulos sensoriais, torna os longos mais pesados e aumenta a percepção de esforço. Mesmo percursos bons, quando repetidos demais, perde o frescor e aquela paisagem agradável começa a passar despercebida. Onde oriento presencialmente os treinos, temos algumas opções de parques e percursos pela cidade, que deixam o processo menos pesado para os alunos. E por conta de um relativo conforto desse aspecto nos treinos, vários deles reclamam das provas em que precisam fazer 2 voltas de 4 ou 5 quilômetros. Aí eu conto sobre o início da minha carreira na prova da marcha atlética, uma prova também de fundo, que nem a corrida. Na cidade onde nasci, de grande porte e parte da grande São Paulo, quase sem parques e opções de estradas para os treinos, no meio da semana treinávamos no clube, o qual representávamos, em volta do campo de futebol que media 292 metros. Veja essa imagem feita exatamente lá, por um jornal para divulgação em 1982, assim que fui campeão brasileiro juvenil. Era o que tínhamos, ficar rodando por um circuito pequeno com 4 curvas fechadas, por voltas e voltas até cumprir os treinos que pareciam bem mais demorados do que eram. Que nem a sensação de se correr na esteira. Não havia reclamações sobre percurso pequeno,
já que a iniciação e a adaptação era tudo ali, naquela estrutura limitada. Não tinha o que fazer, tampouco pensávamos nessa questão. E além disso, nossa referência era o treinador, um admirável atleta campeão, então já veterano, que também treinava ali e não raramente treinava dentro do quintal dele, em volta da casa. Eu diria que o ambiente pode sim limitar a prática, mas rodando ali naqueles 292 metros de maneira pragmática, consegui muitos títulos e recordes, do nível estadual ao nacional, da categoria juvenil à adulta. Então diria também que isso depende muito mais do praticante do que do ambiente. Veja como é super relativo esse negócio de referência. Há um tempo atrás, fui orientar um treino de força no condomínio de um aluno com problemas motivacionais para dar sequência nos treinos de corrida. A academia era de frente a um lago margeado por uma volta de 700 metros em pedrisco. Fiz questão de ver aquele lindo percurso de perto e logo perguntei: por que é que você não treina por aqui, quase dentro da sua casa, somente por 1 ou 2 vezes na semana, somente as corridas mais curtas que te passo? A resposta é que esse é um percurso muito pequeno. De verdade, nem todo mundo tem parques extensos, trilhas, circuitos variados, o que dificulta sim a prática da corrida. Mas talvez esse não deveria ser o motivo para desânimos, não é mesmo? E aqui, dentro das limitações reais, entra um erro comum. O corredor, sem perceber, acha que o problema é uma desmotivação do nada, quando na realidade é saturação. Esse é um ponto crítico. O corredor vê um atleta profissional, um influencer ou um amigo com rotina diferente e tenta copiar os horários, volumes, frequências e formatos. O resultado disso será uma frustração. Então não tente replicar rotinas dos outros, difíceis ou impossíveis para você. Crie a sua com o que você tem, da melhor maneira que puder. E nunca se esqueça, treinar corrida não é sobre treino ideal, é sobre o treino sustentável. Então, como minimizar os obstáculos? Aqui não tem fórmula mágica, tem inteligência prática e vou te dar alguns exemplos. Ajustar o local ao treino, não o contrário. Em vez de tentar encaixar o treino ideal em um local distante ou complicado, adapte o treino ao espaço que você realmente tem disponível. Um percurso curto, repetido com inteligência, pode gerar ótimos estímulos. O erro está em sacrificar constância por cenários perfeitos. O treino que acontece vale mais do que o treino idealizado. Aceitar trajetos mais curtos e compensar com estrutura. Percursos menores não são sinônimo de treino fraco. Você pode compensar com variação de ritmo, controle de recuperação, uso consciente de intensidade e progressões bem planejadas. Um bom treino nasce da organização do estímulo, não do tamanho do percurso. Estrutura vence a extensão. Variar estímulos dentro do mesmo percurso. Mesmo em trajetos repetidos, é possível criar diversidade, alternar ritmos, usar blocos progressivos, inserir fartlek, modificar sentidos ou focar em técnica. Isso reduz o cansaço mental, melhora a resposta neuromuscular. O corpo se adapta melhor quando o estímulo muda, mesmo no mesmo cenário. Usar treinos híbridos quando necessário. Quando o contexto aperta, misturar corrida com outras modalidades pode ser uma solução inteligente, não uma concessão. Pequenos trechos de bike, caminhada rápida ou inclinada, força funcional, mantém o condicionamento com menor impacto logístico. O treino híbrido preserva a continuidade quando a rotina não colabora. Reorganizar expectativas por fase da vida. A capacidade de treinar muda conforme trabalho, família, saúde e momento emocional. Insistir em metas antigas pode gerar frustração e abandono. Ajustar expectativas não é retroceder, é manter o processo vivo. O corredor que respeita fases dura mais, evolui melhor e se machuca menos. Às vezes, manter 80% do plano é melhor do que abandonar 100%. Quem evolui na corrida não é quem treina sempre no lugar ideal. Tem sempre tempo sobrando, nunca falha. Quem evolui é quem negocia bem com a realidade, ajusta sem abandonar, aceita fases, entende limites temporários. Isso é maturidade esportiva. Treinar corrida é muito mais do que correr bem. É aprender a lidar com a vida, negociar com o tempo, respeitar o contexto e ajustar expectativas. A adaptação não é só fisiológica, ela é logística, mental e emocional. Se você sente dificuldade para treinar, saiba, você não está sozinho.
Você não é fraco, você está lidando com a vida real. Agora me conta aqui nos comentários, qual é hoje o maior obstáculo entre você e o treino? E se esse conteúdo faz sentido para você, compartilha com aquele amigo que vive nessa luta diária. Deixa o like e se inscreve no canal para fortalecer esse tipo de conversa por aqui. E nos vemos no próximo vídeo.